Olá, você que está chegando agora, separa o corneto de albicoca porque nós cheguemos. E hoje, domingão, hoje é dia 14 de abril, não sei se o vídeo vai ao ar hoje mesmo, porque a gente está completamente cheio de serviço aqui, mas é importante dizer que esse vídeo é para informar vocês sobre a reunião que houve aqui. Muita gente está falando da reunião do Vêneto, dos juízes do Vêneto, e que isso vai acabar explodindo, e nessa sexta-feira, então, ocorreu aí essa reunião. Eu não pude participar, eu estava completamente empenhado com audiências, mas alguns colegas foram e aí trocando ideia, batendo papo, me passaram ali o termômetro do que foi falado, de como foi falado, e o que foi falado e se tinha senso deixava de ter, né? Então, para quem não sabe, sexta-feira agora, nós tivemos uma conferência dos juízes do Vêneto, inclusive com a presença do presidente do tribunal, para então ali se discutir, o que se esperava era discutir de forma técnica e científica, né? Uma vez que estamos falando que são jurisconsultos, os problemas que ocorrem ali no Vêneto em razão do número de processos. Então vamos voltar um pouquinho para que vocês entendam. Lá em 2020, 2021, quando começou-se a discutir a descentralização dos processos de cidadania de Roma para os tribunais ordinários, de onde nasceram ali os dantecausas, né? Nós já falávamos que uma certa hora Veneza ia ficar superlotada, uma vez que a maioria dos italianos que saíram da Itália para andar pelo mundo eram da região do Trivêneto, né? Um número muito grande. E então, uma hora, possivelmente, o Tribunal de Veneza não iria suportar o número de processos. Mas nós fazíamos essa verificação, tínhamos essa ideia de que isso fosse ocorrer não tão rápido. Porém, diante dessas últimas conversas, né, que aquerata sobre as alterações da lei de cidadania e nos últimos 2 anos, as pessoas correram desenfreadamente acreditando que a legislação ia mudar e então acelerou-se esse processo, né? Acelerou-se essa demanda junto ao Tribunal de Veneza e depois ali ainda veio um comentário de um ou outro síndaco ou oficial de Estado Civil aqui da Itália, da região. Isso tudo vem explodindo e vem se aumentando o problema de forma não verdadeira, mais falácia do que verdadeira, mas é óbvio que o Tribunal de Veneza tem um número muito grande de processos. Hoje eles reclamam que são mais ou menos 1.500 processos ao mês e que eles não teriam como dar conta disso. E aí eu digo o seguinte, o maior problema não é técnico-científico, o maior problema é administrativo, né? Se nós pensarmos que Roma, quando centralizava tudo, atendia ali 7, 8, chegando a 10 mil processos no mês, atendia vamos dizer, bem, né? Tinha um pouco de prazo, sim, chegava a 2 anos uma audiência, mas atendia todo mundo sem reclamar. Então, é óbvio que Veneza pode tomar, né, atos e atitudes administrativas para que consiga, então, controlar ali essa movimentação processual de 1.500 processos ao mês. Então, vê-se que não é um problema que não se pode resolver com boa vontade. Se pode. Até porque o que se paga ali hoje no Vêneto, um pelo outro, aproximadamente mais de 1 milhão de euros ao mês que entram nos cofres do Tribunal de Veneza. Então, dinheiro para aumentar-se a estrutura, contratar-se novas pessoas, contratar-se novos juízes, colocar ali uma câmara especializada, existe. Falta boa vontade. E nesta reunião, então, nós esperávamos que iam apresentar possíveis soluções para o problema, o que vimos, ou que sentimos, é que ao invés de se apresentar uma solução administrativa, as ideias propostas ali por jurisconsultos, né, devemos chamar assim, porque são juízes, são profissionais da área jurídica, as ideias foram materiais, desculpe o termo, mas a meu ver, tecnicamente falando, foram soluções ridículas, né? Uma das propostas era que se exigisse o Codice Fiscale, né, o nosso CPF italiano, nos processos.
o que quer dizer que todo processo, né, todo procedimento levado a juízo deveria ter o CPF dos requerentes. Acho até viável. Lá na frente, nesse vídeo, eu vou explicar o porquê é que ele nesse instante, ele vai gerar um problema. São dois aspectos, eu vou abordar os dois aqui. Então, no que diz ao Códice Fiscale, o que acontece? Diferente do Brasil, quando se distribui um processo, se tem ali a verificação preliminar, as condições da ação e tudo mais ali do processo. E o juiz já de pronto, né, quando ele é nomeado num processo brasileiro, ele já verifica se tem tudo ali que ele precisa para um movimento desse processo e eventual julgamento. E quando inexiste algum dos fatores, dos elementos obrigatórios, ele já emite ali uma decisão, um despacho, né? A gente fala que é uma decisão interlocutória, dizendo, olha, requerente, arrume isso, arrume aquilo, sob pena de inépcia, sob pena de, né? E aqui na Itália não tem isso. O juiz só vai tomar ciência do conteúdo do processo no dia e hora da audiência. Pasmem, isso é o que acontece na Itália nesses processos de cidadania. O juiz ele não tem o acesso, vamos supor, distribuiu hoje, amanhã nomeou, ele marcou a audiência para daqui a um ano. Nesse um ano o juiz não olha o processo. Ele não verifica se falta algum elemento, se necessita de juntar-se alguma coisa que para ele é importante, não. No dia da audiência é que ele chama o processo, ele faz uma ampação, uma leitura ali, e acaba então podendo decidir sem ser uma decisão de mérito, uma decisão pontual. E aí o que acontece? Se você propõe esta ação e não pôs lá o Códice Fiscale no início do processo, quando chegar à mão do juiz, daqui 1 ano, 8 meses, quando, né, na data de audiência, o juiz ele pode rejeitar a ação, pasmem, por falta do Códice Fiscale. E isso também deve ser visto não só na própria inicial. Toda vez que você tem uma nota de tratação, né, que você manda para o juiz uma nota de tratação, que você qualifica as partes, você tem que ficar ali repetindo aquele Códice Fiscale, o que no Brasil e em outros países que se assemelham ao direito romano, isso não ocorre. Você já fez a qualificação inicial do teu cliente. Né? No primeiro documento, na primeira peça processual, você qualifica o seu cliente, coloca ali estado civil, endereço, Códice Fiscale, profissão, tudo que é necessário, né? Você já qualificou ali na peça inicial, na peça inaugural. E ali naquela proposta feita na sexta-feira, era que se repetisse a cada nota de tratação, a cada movimentação processual. Isso só deixa a coisa mais lenta, mais repetitiva, deixa às vezes, se você pega um processo muito grande, você deixa às vezes muito pesado aquele pacote para fazer a transmissão online, porque aqui é de 20 megas apenas a transmissão online dessa documentação, e não tem só a sua peça, né, de juntada ali, de sua nota de tratação, mas tem outros documentos que você tem de juntar. Então acaba ultrapassando e isso vai ficando inoperante, inviável, difícil de trabalhar, né? Você perde às vezes 3 horas para juntar ali uma documentação e uma nota de tratação, porque o próprio sistema não comporta aquilo que está sendo exigido. Num segundo momento, você também tem o problema do Códice Fiscale, que você deve requerer então ao consulado de residência. Vamos dizer que você mora em São Paulo, antes de propor ação você tem que solicitar ali o Códice Fiscale junto ao consulado de São Paulo. E uma das exigências do consulado de São Paulo é de que você tenha de comprovar a sua necessidade, porque até então para o consulado você é apenas um brasileiro, você é um estrangeiro, solicitando um Códice Fiscale italiano. Então ele quer que você justifique. Notem que ele não elenca as justificativas, né, os motivos que você pode solicitar. Ele deixa subjetivamente ali para você. E a hora que você coloca, olha lá, no seu motivo, eu tenho interesse em promover uma ação de cidadania na Itália, também é subjetivo aquele agente, aquele operador,
administrativo que ele aceite ou não, porque você ainda não tem uma distribuição do processo. Note que você pode dizer, eu quero promover uma ação e nem promover. Então você vai jogar ao arbítrio, à vontade daquela autoridade pública, te atribuir ou não o Codice Fiscale. Primeiro ponto. Segundo ponto, o tempo que isso vai demandar. Porque imagine o seguinte, se você tem hoje em Veneza, tá? 1.500 processos, você coloca uma média de 5, 6 pessoas por processo. Numa conta muito besta, né? Nós estamos falando ali de quase 10 mil Codice Fiscales atribuídos em Veneza, né? Imaginando que fosse tudo São Paulo também. É bem aleatório o meu número, tá, pessoal? Mas é só para vocês entenderem o raciocínio. Imaginem ali um consulado de São Paulo, desses 10 mil, que ele tenha 5 mil pedidos de Codice Fiscale ao mês. Ele não tem um profissional para dar conta. Então, o gargalo que existe hoje no Tribunal de Veneza vai passar a existir nos consulados. E aí, a ação que será proposta de cidadania não será, por exemplo, em questão a própria demora, né? Popularmente dito, contra as filas dos consulados. Mas também agora, por quê? Porque o Estado italiano não consegue atribuir o Codice Fiscale. Então é mais do mesmo, né? Eles vão pegar um problema, ao invés de dar uma solução, eles vão criar um segundo problema. Então você terá 2 motivos para bater as portas do Poder Judiciário italiano. Um pela demora da fila e outro agora por não atribuição do Codice Fiscale. E aí vão colocar um tempo para emitir esse Codice Fiscale. É algo que tem que ser extremamente imediato, porque se você vai aqui numa agência delle entrate, numa Receita Federal Italiana, você sai com o seu Codice Fiscale na hora. Então imaginem a ideia, né? Partindo supostamente não, de um jurisconsulto, uma ideia dessa, ela é incabível, inócua, não tem nem pé nem cabeça, né? Mas eles entenderam que isso era uma forma de, nesse instante, diminuir os processos, dificultar a entrada. Não é uma solução para o problema. Eles querem botar um gargalo antes da distribuição do processo, que seria o Codice Fiscale, e quem não atender será rejeitado na audiência. Mas notem, até chegar à audiência, você já propôs a ação, aquilo já faz um número lá dos 1.500, já pertence ao número de 1.500 processos lá, ele vai tramitar durante 8, 9, 10 meses, 1 ano até a audiência, para na audiência o juiz rejeitar por falta do Codice Fiscale. Então veja que não tem lógica nenhuma essa proposta, né? Ao contrário, se fosse igual do Brasil, olha, distribuiu a ação, tem uma pré-análise e falta aqui qualquer um dos elementos materiais, emende-se a inicial. Olha, doutor, faltou aqui tal coisa, X horas, X dias para você emendar a inicial com essas informações. O que 9 vezes fora não resultaria em melhora para o sistema de Veneza. Tá? Então, como eu disse, é mais do mesmo. Inventaram algo que não vai funcionar. Nem preliminarmente, nem no dia da audiência, não vai descongestionar, vai jogar o gargalo para o consulado e vai abrir um segundo problema para a justiça italiana, porque uma era falar sobre a cidadania em razão da demora do consulado ou das filas existentes. E agora, então, vamos falar também das filas ou da demora ou da ineficiência do Estado italiano de atribuir um Codice Fiscale a quem tem interesse, né? Então, notem que sem pé e nem cabeça. Uma segunda ideia também, não só essa do Codice Fiscale, mas também a cada movimentação do processo por parte do seu advogado, ele teria que, além de colocar ali o Codice Fiscale, ele também tem que colocar o endereço de novo, ele também tem que, dependendo do tempo, atualizar esse endereço. Então notem que é só parte procedimental que vai somente aumentar o volume de informações dos provedores, porque toda vez que eu me movimento, né, processualmente falando, eu junto os mesmos documentos, as mesmas informações. Se eu falar 10 vezes no processo, são 10 vezes que eu vou juntar Codice Fiscale, que eu vou juntar endereço, que eu vou juntar qualificação. E o que acontece então com a memória, né, com o espaço que tem nos provedores
de armazenamento dessas informações, daqui a pouco então nós teremos um problema de armazenamento de informações, né? Nós vamos ter que mudar o sistema italiano. Então notem que a ideia, ela gira e só prejudica ainda mais o próprio sistema. Não veio uma ideia que solucionasse o problema de Veneza, que solucionasse o problema nosso, né, do jurisdicionado. Ao contrário, vem somente piorar, atrapalhar ainda mais todo o procedimento. Uma outra coisa que o Tribunal de Veneza também está inventando, e é moda, e nós já falamos isso em outro vídeo ou numa live, que as sentenças ali proferidas devem ser levadas a registro na Receita Federal Italiana, ou seja, na Agenzia delle Entrate. E isso é cobrado também. Então veja que não são agora não são somente as custas iniciais e finais do processo, mas também teremos, né, que pagar o registro desta sentença, que mal e porcamente está previsto, óbvio, na legislação da Agenzia delle Entrate, na legislação italiana, mas não faz referência a essa natureza de ação. Então ainda é uma leitura subjetiva da lei, mas que de uma forma estão também colocando para que se consiga talvez aumentar a receita. Então veja, nós estamos falando mais de 1 milhão e tantos euros ao mês com custas, mas também estaríamos na outra ponta, X milhões ao mês, ou centenas de euros ao mês, para registro dessas sentenças. Hoje um registro de sentença em torno de 100, 110 euros, tá certo? Para se registrar aquela sentença. Então tudo isso que Veneza está fazendo não está surtindo um efeito de forma positiva. Ao contrário, aumenta-se a receita, dificulta-se o procedimento, não se traz soluções, não se traz nada. Somente mais do mesmo. E o pior de tudo isso é que coloca toda a comunidade ítalo-descendente, né, dentro de uma expectativa de que tudo vai dar errado, de que tudo vai ser dificultado, de que vão fechar as portas, e faz numa outra ponta uma conotação, né, não posso dizer denotação, mas conotação, que o Estado italiano, de alguma forma, está sendo xenofóbico ou xenófobo. E isso não faz bem para ninguém, nem para o Estado italiano e nem para a comunidade europeia. Uma outra situação que foi falada ali, que também sem pé nem cabeça, é que essas cidadanias refletiriam aí dentro do bloco europeu e que aí a Itália estaria quebrando o tratado. Besteira, porque não tem nada a ver com isso. Outra besteira que falaram ali é sobre a parte de votação, porque essas pessoas que não moram na Itália não sabem o que é importante para cada região e cada comune. Outra besteira porque quem está fora da Itália não vota na região, não vota para o síndaco, não vota, né, numa eleição local, somente uma eleição onde chamamos de presidência aqui, que é de nomeação de ministros, tá certo? Da escolha de quem vai ali administrar a Itália por X anos. Então também não tem um grande impacto. Uma outra coisa que falaram é que geraria um problema previdenciário ao longo dos anos para a Itália, porque esses italianos reconhecidos uma hora iam pedir a aposentadoria e a Itália não estava preparada para isso. Outra besteira, porque você não pode solicitar aposentadoria na Itália se você não contribui, é igual ao Brasil. Então não adianta você viver a vida inteira como italiano residente no Brasil, nunca ter contribuído para o nosso INSS daqui, né, que aqui chama INPS. Então se você nunca contribuiu, o INPS na verdade, né, se você nunca contribuiu, você não tem direito de solicitar. Então, não existe se falar no impacto previdenciário daqui 10, 15, 20, 30 anos de pessoas que nunca contribuíram, portanto, não têm direito. Tá? Então, vejam que, ao invés de ser algo extremamente científico e técnico, foi extremamente político. Foi politizado e o que foi colocado como problemas e possíveis soluções me parece muito mais de jardim da infância, com todo respeito a todos que participaram, mas as ideias, e não as pessoas, né, as ideias foram de jardim de infância. Você tem hoje, se você tem uma entrada, a meu ver, né, se você tem uma entrada de 1 milhão de euros
nos cofres de Veneza, porque é que parte desses valores não se destina a reestruturar o próprio fórum, criar uma seção maior, com mais juízes, mais funcionários, porque está havendo a receita. E mais, a partir do momento que nós temos um segundo gargalo, que são as transcrições pelo Estado Civile, né, pelo oficial do Estado Civil italiano, pelo Comune, o Comune nada mais é do que um longa-manos da justiça. Então, também parte desses valores devem ser repassados para o Comune da região do Vêneto, do Trivêneto, né? De acordo com a demanda, de acordo, não sei como, mas são as ideias que se devem procurar. Olha, exemplo, Valle d'Isole tem um problema ali com X transcrições advindas do Tribunal de Veneza, por exemplo, ao mês. Então, ali precisa de tantos funcionários. Existe uma entrada de caixa referente àquele Comune. Então, vamos repassar um valor desse aqui para aquilo ali, né? Então, ao invés de se criar fórmulas do que está mais palpável, mais fácil nas nossas mãos, estão criando fórmulas mirabolantes e, como eu disse, fórmulas de jardim da infância, tá? Então, resumindo, pessoal, não se apavorem com essa reunião de sexta-feira. Não levou nada a lugar nenhum, demonstrou-se nada para ninguém, falou-se muito e não se disse nada, tá certo? A única coisa que temos que ficar atento agora são essas exigências que Veneza pode passar a fazer, que são exigências materiais, como eu disse, inserir o Código Fiscal, atualizar o endereço, mudar a procuração, são coisas materiais dentro do processo, não diz respeito ao direito propriamente dito, ou ao que se está discutindo. Tá? Então, a atenção que nós vamos ter que fazer é essa, nós advogados, vamos ter de ter mais atenção quando se falar em Veneza. É óbvio que se Veneza pegar, os outros tribunais podem querer copiar, então isso vai virar rotina do advogado, tá? Até que venham novamente com uma outra solução mirabolante, quando eles verificarem que todas essas não levaram a lugar nenhum, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se não gostou, sinto muito. Repassem para os seus amigos, porque o que a gente precisa ter, como a gente sempre diz aqui, tá? É a verdade. Não adianta ficar, olha, a lei vai mudar, vamos correr fazer, olha, porque o juiz não sei o quê. Não, a verdade é uma só. Não se tem solução alguma, só se tem falácias. Não se tem nada justo, nada inteligível, nada a não ser uma conversa, né? A gente chama aqui de chiacchierata, que não se buscou efetivamente solucionar o problema do próprio tribunal. Veja que era uma reunião do tribunal, né, de jurisconsultos dessa região, e não chegou a lugar nenhum. E detalhe, isso foi feito dentro de uma universidade, a Universidade de Padova, né? Então se esperava que ali realmente fosse uma conferência muito científica, nada política, e foi o que aconteceu de forma contrária, tá certo? Qualquer nova alteração, qualquer modificação, fiquem tranquilos, nós traremos para vocês. Um grande abraço e arrivederci.